E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo para a gente conversar sobre os acontecimentos dos últimos dias e que está acontecendo no mundo diariamente. Quando a gente assiste os jornais ou faz uma pesquisa, né, na internet, no Google, no YouTube, para ver como andam as coisas no mundo, e a gente vê que diariamente a palavra do Senhor está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo, né? O que o Senhor Jesus disse em Mateus 24 está se cumprindo. Muitas coisas já se cumpriram e algumas ainda por se cumprir. Então, a gente percebe que tem um assunto em alta nesses últimos dias. Novamente a pandemia, né? Agora essa nova aí doença, né, que tá tendo a varíola, e já estão cogitando mais uma vacinação e devemos ficar alerta, né? Alerta a tudo que está acontecendo e tirar a experiência do que já passou dessa pandemia que ainda não se foi, mas que abrandou, das coisas que aconteceram, né? Daquelas coisinhas que aconteceram que muitas pessoas aceitaram e viram que não valeram de nada. Então a gente tem que tirar, quem passou por isso tem que tirar uma experiência para que não volte a fazer mais da mesma forma que fez, né? Que pelo menos pensem antes de aceitar qualquer coisa oferecida, né, pelo nosso governo. O governo mundial, na verdade, né? Porque não é localizado só em um país, mas em todos os países seguem as mesmas regras. Então, são esse assunto em alta, né? Essa nova doença que está chegando. E também introdução de microchips no seu corpo. Alguns países colocam tatuagem. E tem pessoas que já estão percebendo isso, tem pessoas que estão dormindo, que não estão sabendo de nada disso, ou porque são preguiçosas e não querem saber, não vai pesquisar, não passa a saber, ou porque realmente não quer saber, quer fechar os olhos, quer viver a vida de uma forma sem se preocupar. E outras é porque realmente essas outras são pouquíssimas, que não têm acesso para saber. Essas são pouquíssimas, porque a maioria das pessoas hoje tem acesso para saber o que quer que queira saber. Outras não acreditam, ainda acham que é teoria da conspiração, essas coisas que estão acontecendo. Ouve falar e não acredita, né? Porém, também não vai pesquisar para tirar as suas próprias conclusões. Daniel fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, a sabedoria do homem. E Daniel não está mentindo, né, gente? Daniel não está mentindo. Realmente as coisas se multiplicaram em tudo. Tem coisas acontecendo que, algum tempo atrás, a gente só achava que acontecia em filmes. E está acontecendo na realidade. Eu sei que tem muitas pessoas que não estão sabendo nada disso. Mas, infelizmente, para essas pessoas, né, eu sinto dizer que essas pessoas que não querem saber, ou que são preguiçosas e não passam a saber, ou aquelas que não lê a palavra do Senhor e compara com as coisas que estão acontecendo, sinto muito, porque Bíblia eu tenho certeza que praticamente todo mundo tem em casa. Se não lê, se não medita, se não faz essas comparações, se não pede o Espírito Santo para dar sabedoria, é porque não quer, porque tem a bússola na mão. Se essas pessoas têm um veículo aí de pesquisa e não fazem as suas pesquisas para tirar suas dúvidas, para não serem enganadas, também problema dessas pessoas. Se acontecer algo,
essas pessoas não podem reclamar, porque se não sabem é porque não quer, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer uma leitura em Mateus 24. É uma leitura para aqueles que leem Bíblia, é muito conhecido, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler a partir do versículo 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos anticristos, né? Antes do anticristo principal. Então, chegaria aqueles falsos profetas, anticristos, né? Dizendo que seria Cristo. Isso a gente já sabe, já aconteceu, já viu, vê. Muitas pessoas se dizendo Cristo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Rumores de guerras e guerras. Guerra já aconteceu, agora está tendo rumores de guerras para o mundo todo e guerra localizada, que a gente sabe que está tendo uma guerra, né, naquele país, que ainda não acabou. O que está aparentando é que vai se expandir, infelizmente. Isso também já é um cumprimento que já se cumpriu. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos, principalmente em 2021, foi o que mais aconteceu de terremotos, né? Foi uma coisa assustadora. E nação se levantando contra a nação, isso também já está acontecendo, inclusive com o nosso Brasil, né? Tem alguns países aí que já estão se levantando contra o Brasil, principalmente na questão da Amazônia, querendo tomar a soberania do país, né? E com outras nações também, aquele país, né, do olho rasgadinho, que vocês sabem, que eu não falo às vezes o nome, porque o YouTube derruba o nosso vídeo, mas vocês já sabem, né? Então, tem muitos países já se levantando contra o outro, querendo se impor, né? Estar maior do que o outro, tomar a soberania do outro. Tudo isso será o início de dores. Isso tudo já aconteceu. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Isso Jesus falando. Essa questão aí é a questão da perseguição. A gente está acostumado, principalmente nós aqui no Brasil, estamos acostumados a saber das perseguições em outros países, né? O país do olho rasgadinho, como eu falei agora, os países árabes, os países da Coreia do Norte e Sul. Então, são países, alguns lugares da África também. São muitos. Então, a gente já está acostumado a ouvir falar sobre esses países onde tinha uma grande perseguição cristã, onde não aceitava a fé cristã, né? Só que a palavra de Deus diz que nós seríamos odiados por todas as nações, o mundo inteiro. Então, isso para se cumprir, tem que todos os países onde tem cristão, o cristão vai ser perseguido. O nosso país é um país que era considerado um dos países mais cristãos que tem e mais tolerante à fé, né? Até certo tempinho atrás, nós não tínhamos nenhum impedimento para falar de Jesus, cultuar ou falar na rua, não tínhamos esse impedimento. Só que a partir do momento que aconteceu a pandemia, que houve o fechamento, começou as coisas a acontecer. Muitos no início achavam que era por causa das restrições, só que entendam uma coisa, meus irmãos, quando as coisas acontecem no mundo, não é assim de uma hora para outra, papum, não. Tem que ter sempre uma desculpa para que as coisas aconteçam. É igual à morte. Quando alguém morre, tem sempre uma desculpa. Ou ele se acidentou, ou aconteceu uma doença e por isso morreu. Mas se a gente for analisar e passar
parar para pensar que o nosso Senhor é soberano em tudo, a gente não morre sem estar no dia certo. Se a gente morre é porque chegou o dia, chegou o momento, sabe? Mas a morte tem uma desculpa. Ela não vem assim do nada. São raras, às vezes, fala assim, alguém morreu dormindo, mas se você for fazer lá um exame lá, vai saber que aconteceu alguma coisa ali, mesmo ele dormindo. Então, as coisas acontecendo, né, a palavra de Deus se cumprir, as profecias se cumprindo, também vem assim, acontece dessa forma. Então, muitos pensam assim, é por causa da restrição, por isso que não está tendo culto nas igrejas, proibiu no início uma quantidade de pessoas, aí algumas cidades até abrir igrejas para cultuar. Só que isso não acabou. Isso só foi a porta abrir. Abriu a porta só. Então, se você for olhar, a perseguição já chegou aqui no nosso país. Você, volta a dizer, você que não é preguiçoso, você que não está dormindo, você cristão que não está dormindo e que não é preguiçoso, já sabe que está acontecendo perseguição aqui no Brasil. Né? Já tinha começado a acontecer com pessoas que não tinham que não era famoso, sabe? Umas pessoas que pregavam por si só já estavam sendo perseguidos, só que muita gente não sabia porque essas pessoas não eram conhecidas. Só que agora já começou a acontecer com pessoas conhecidas, justamente para quê? Para que você se desperte, para que você perceba o que está acontecendo. Né? A família de André Valadão, algumas pessoas, alguns deles, já começou a ser perseguido, né? Alguns deles são pastores e já começou a ser perseguido. A Bruna Carla também já começou a ser perseguida porque ela se posicionou. Ela se recusou a cantar, né, num casamento homossexual, e então ela está sendo perseguida. Quem quiser, vai lá e passe a saber o que está acontecendo com Bruna Carla. A André Valadão, Felipe Valadão, é alguma coisa da família Valadão. Passe a saber também que vocês vão ver que tem uns que já está sofrendo processo, outros também já está sofrendo, 2 pessoas nessa família já estão sofrendo processo por cultuar ao ar livre, né? E tem uma obra ali de magia lá, né? Que você sabe. E ele orou repreendendo, então ele simplesmente fez um BO, dizendo que ele estava sendo intolerante à religião deles. E isso não acontecia, né? Isso está acontecendo agora. Se você fala que Jesus é bom, que o diabo não presta, que tal religião não te leva para o céu, você vai ser condenado você vai sofrer um processo por você dizer isso. Isso é perseguição religiosa. E essa perseguição, meus irmãos, só vai aumentar. Ela não vai parar por aí. Ela vai aumentar. Aqui onde eu terminei de ler, o Senhor diz que muitos seriam entregues a mortes, seriam entregues a prisões, às autoridades. Você está entendendo? A palavra do Senhor não mente. Não mente. Isso teria que se cumprir. Então, isso já está se cumprindo. Se prepare, você que é cristão e que não vai negar a sua fé, que não vai abaixar sua cabeça, que não vai deixar de falar do amor de Deus, se prepare para a perseguição, porque ela já chegou no país e ela vai chegar até você. Isso não é minha irmã, você está falando só coisa ruim, coisa que pensa positivo. Isso não é pensar negativo, porque senão eu diria que o meu Senhor Jesus é negativo, porque isso foi ele que disse. Você, meu irmão, que pensou que essa época não ia chegar até você, porque talvez você já teria sido arrebatado, sinto muito em te dizer, se prepare, porque coisas mais vão acontecer. Não estou dizendo que o arrebatamento não vai acontecer, eu creio no arrebatamento, mas o arrebatamento tem um momento certo, que nós não sabemos qual é, mas ele tem um momento certo. Se o Senhor nos alertou que nós sofreríamos perseguições, é porque nós vamos sofrer perseguições antes do arrebatamento. Não vai ser fácil. Por que meus irmãos antepassados sofreram perseguições e eu não? Porque Jesus é bom o tempo todo. Deus, nosso Criador, também é bom o tempo todo.
Os nossos irmãos estavam fazendo certo, correto, e ele sofreu perseguição por amor do nome de Deus, de Cristo. Quando Jesus morreu, subiu, voltou para o céu, e aqueles discípulos que continuaram a pregar a palavra do Senhor, sofreu perseguição pelo nome de Jesus. E a Bíblia nos relata que nós também vamos sofrer. E por que o meu irmão lá da Coreia do Norte, do Sul, né, dos países árabes, que está vivendo atualmente, está vivendo perseguição, muitos foram, né? Muitos são presos, são feitos escravos. E por que eu não? Porque eu sou mais bonitinha? Porque o meu país é melhor? Não, meu irmão. Se eu não estava sofrendo ainda, porque não tinha chegado o momento aqui ainda no meu país. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Já chegou esse momento aqui no país. A perseguição já chegou, isso é fato. Ela agora só vai aumentar. E você ainda que não se preparou para isso, se prepare. Ore mais, jejue mais. Não vá só à igreja com sua Bíblia debaixo do braço e volta para casa. Só abre lá na igreja, mas em casa não abre. Só ajoelha lá na igreja menos de 2 minutos, mas em casa não faz o devocional com Deus todos os dias. E aí, que preparação é essa? A igreja não é para te preparar. A igreja é um local para que você se reúna e esteja em comunhão com seus irmãos cultuando o nosso Senhor. Deveria ser um lugar de aprendizado da palavra de Deus, que infelizmente muitas, não estou generalizando, mas muitas não fazem isso. Mas o pastor, ele vai ser cobrado, vai. Mas você vai pagar o preço de não fazer. Porque o Senhor diz, cada um pega a sua cruz e siga-me. Cada um tem uma Bíblia em casa. Faça você. Chega na sua casa, abra a sua palavra, a Bíblia, e leia, medita, chama o Espírito Santo para te dar sabedoria, para que você entenda a palavra do Senhor. Você não estuda para ser algo melhor na vida? Por que você não faz um curso também para que você entenda melhor a palavra de Deus, já que você pode ter alguma dificuldade? Por que muitos cristãos são contra você fazer um curso de teologia? Isso não soa estranho? Ser contra você entender melhor a palavra do Senhor? Não, você não faz faculdade para médico? Você não faz faculdade para professor? Para aprender o que você não sabe? Por que você não faz um curso bíblico? Para entender melhor algumas coisas que estão na Bíblia? Porque aí você vai entender melhor. Mas se você não tem poder aquisitivo, não tem problema. O que você estudar em casa sozinha, chamar o Espírito Santo para te dar orientação, eu tenho certeza que ele vai te dar a orientação necessária para você entender o que está acontecendo, principalmente nos últimos dias. Eu já ouvi alguns cristãos analfabetos, pessoas antigas, analfabetos, que não estudou, que entende melhor do que você, que sabe ler e escrever. Você sabe por quê? Porque ora. Eles não conseguem ler a Bíblia porque não sabem. Mas eles oram, eles pedem a Deus para dar direção, para mostrar o que está acontecendo. E Deus é tão perfeito que faz isso. Eu já conversei com um tipo de pessoas assim, algumas pessoas recentemente, que eu fiquei assim maravilhada de ouvir. Eles falando dos acontecimentos que está acontecendo agora. Eles falando do livro de Apocalipse como se eles soubessem ler. Eu fiquei maravilhada de ouvir. Então, eu acho que você, cristão, que não está entendendo nada do que está acontecendo atualmente, e que muitas vezes não até abre a boca para chamar algumas pessoas que estão alertando de louca, cuidado. Cuidado. Que pode ser tarde demais quando você querer acordar. A preparação é sempre antes do acontecimento. Só que trombetas irão tocar antes da volta do Senhor. O que significa trombetas, irmãos? Alerta. Trombeta nada mais é para alertar alguém que está acontecendo. Quando alguém toca a trombeta, é para quê? Para dizer, vai acontecer algo. Quando Jesus fala, o toque da última trombeta, está avisando que ele está prestes a voltar. Então, trombetas irá tocar antes da volta de Cristo.
Para quê? Para alertar você que as coisas estão acontecendo e que ele já está às portas. Só que não pense só do lado. Jesus está voltando, eu tenho que só me preparar para subir. Antes de Jesus voltar, acontecimentos acontecerá na terra. Vai estar acontecendo coisas na terra. Os sinais que Jesus falou que iria acontecer, vai acontecer antes dele voltar. E já está acontecendo. E só vai aumentar a intensidade dos sinais. Você sabe o que significa dores de parto? Dores de parto é a preparação para o nascimento da criança. Quando Jesus fala que a volta dele seria, precedida por dores de parto, são os acontecimentos que iria acontecer no mundo que nós já estamos vivendo antes da volta dele. Ou seja, as coisas iriam acontecer. Jesus relatou terremotos, Jesus relatou perseguições. Jesus relatou que um irmão trairia o outro, pai, filho, que a fé iria se esfriar, o amor de muito iria se esfriar. É longa a lista que o Senhor deixou. E o Senhor disse que isso seria o princípio das dores de parto. Só que entenda uma coisa, quando as dores de parto começam, ela não demora para chegar ao final. Uma mãe, quando ela está com dores de parto, ela não demora. O que acontece? Quando começa as dores, ela corre logo para o hospital, porque ela sabe que a qualquer momento o seu bebê nasce. Por que você acha que as dores de parto que o Senhor compara na Bíblia vai demorar? Pode demorar? Pode. Mas se o Senhor comparou com dores de parto, é porque não vai demorar. Senão ele teria comparado com outra coisa, não com dores de parto. E as dores de parto, meus irmãos, ela não é estável. Ela se intensifica. Ela vem, ela alivia, aí quando ela volta de novo, ela volta mais forte do que ela era a primeira, e assim sucessivamente. Da mesma forma os acontecimentos do final dos tempos. Aconteceu um terremoto, Brando? Sim. O próximo vai ser pior. Vai ser pior. O outro acontecimento, aconteceu uma pandemia? Sim. A próxima vai ser pior. Vai ser pior. Aconteceu uma guerra? Sim. A próxima vai ser pior. Você está entendendo? E como que você não quer se preparar para esses acontecimentos? Como? E qual é a preparação, irmã Eliana? Joelho no chão, leitura bíblica, jejum. Essa é a preparação principal. Qual é a próxima? Olhem para os sinais. O Senhor não mandou você dormir. Quando o Senhor fala descansa em mim, não é você fechar o olho, dormir e tô nem aí para o que está acontecendo. Não, não é isso. Quando o Senhor fala descansa em mim, é você confiar na proteção dele. Mas ele mesmo falou, olhe para os sinais. Quando ele falou olhe, é porque ele quer que você veja os sinais. É porque ele quer que você entenda o que está acontecendo, para que você fique alerta, para que você não vacile, para que você faça um exame na sua vida e veja o que você precisa mudar, o que você precisa se arrepender, o que você precisa fazer ou deixar de fazer. E está preparado para quando ele voltar. Então, olhe para os sinais. Os sinais ficou para nós, não ficou para o pessoal do mundo. Ficou para os cristãos que já conhecem sobre os sinais. Ficou para você. Olhe os sinais. O Senhor não ia mandar o sinal dele à toa. O Senhor nem precisaria mandar sinais. Se ele falou que ia e voltava, ele já deveria esperar ele. Mas o Senhor é tão bom que ele deixou sinais para nos alertar. Aqueles que estão dormindo, acorde. O Senhor deixou inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas dormindo, o que pode acontecer. Então se prepare. A fome está chegando. As coisas, você não faz mais uma compra no supermercado como você faria antes. Não dá mais. Tem coisas no mercado que já viram artigo de luxo. Infelizmente só vai piorar, porque a palavra do Senhor se cumpre. Não é porque eu quero que vai piorar. É porque a palavra dele está se cumprindo.
É porque já era assim que ia acontecer. Ele falou que haveria fome, não é eu que estou falando, não é eu, Eliana. É o Senhor Jesus que falou que haveria fome em vários lugares. E aí? Você quer questionar? Questione para Deus. O Senhor falou que ia voltar, ele prometeu. Mas ele não falou para você que você não ia passar por essas tribulações, não. Ele deixou claro na palavra dele que nós iríamos passar por essas tribulações. Você está entendendo? Ele falou: vocês serão odiados, serão entregues às autoridades, serão presos, serão mortos. Ele falou isso, claro. Ele não deixou enganado ninguém. Então, se você não se prepara e quando tudo isso chegar, e se chegar até você, e você não saber como fazer, você não pode reclamar. Que você teve tempo e você ainda está tendo tempo. Esse tempo já está acabando, viu? Mas ainda está tendo. Para abrir os seus olhos. Cuidado. Que se for preciso você escolher negar ou não a Cristo, eu te faço a pergunta. Você está preparado para isso? Você consegue tomar essa decisão? Você realmente ama o seu Criador? Você faria isso? Ou você não espera que isso aconteça contigo? Eu espero que não. Mas se acontecer, você está preparado? Você está vendo tudo isso que está acontecendo no mundo? Quando que você vai acordar? Então, medita na palavra de Deus. Preste atenção no que está acontecendo. Uma última notícia. Para as pessoas que nos chamam teóricos da conspiração. Sobre o chip. Já chegou um lote do chip aqui no Brasil, em Santa Catarina. Por uma ONG. Não vai custar nada você colocar ele no seu corpo, viu? O local que você tem que colocar é na sua destra ou na sua testa. Coincidência, né? Apocalipse 13. Você está vendo tudo isso? Que Deus te abençoe e te guarde e te proteja. Amém?